São nossos convidados nesta edição, Daniela Nunes, especialista em política internacional, e Tiago Vasconcelos, professor universitário. Muito bom dia a ambos e sejam bem-vindos. Ouvíamos esta informação em relação às imagens satélite, Daniela Nunes, e ouvíamos também já esta manhã as declarações de ontem de Benjamin Netanyahu, a dizer que está mais uma vez tudo destruído e até obliterado por parte dos Estados Unidos e Israel no que toca ao Irão. Qual é a credibilidade desta informação, tendo em conta aquilo que ouvimos em junho, que foi mais ou menos o mesmo? Olá, Eduarda, bom dia. Bom dia também para quem nos vê e ouve. Sim, sobretudo essa questão hoje, ao dia de hoje, é muito plausível, porque nós ouvimos umas coisas da boca de Netanyahu, ouvimos outras da boca de Trump. Portanto, parece que não há, enfim, uma concordância, pelo menos do ponto de vista discursivo, em relação ao que são as concretizações e sobretudo, muito especificamente em relação à neutralização da capacidade nuclear iraniana. Não temos a certeza, desde junho a esta parte, mas agora ainda temos mais dúvidas sobre o que é que já se conseguiu, sobre o que é que, afinal de contas, o Irão estava a cozinhar, se é que estava a cozinhar alguma coisa. Enfim, alegadamente as capacidades do Irão estão nas ruas da amargura, mas a verdade é que o Irão não se rende e, aliás, pelo contrário, continua a resistir. Existem, de facto, algumas divergências do ponto de vista do que são as alegadas vitórias quando ditas por Bibi Netanyahu e quando ditas por Donald Trump. Porventura, porque os dois, enfim, não querem entrar em contradições que sejam demasiado óbvias para as opiniões públicas e para os mídias, não é? Porque sabem que depois essas opiniões públicas e os mídias vão capitalizar essas eventuais contradições, mas se calhar é porque os dois têm aqui interesses estratégicos um bocadinho distintos e, portanto, focam os seus objetivos e focam os seus discursos em coisas que também elas são distintas e depois cada um acaba por dizer coisas que não são... E vimos Netanyahu a assumir tropas no terreno e depois Donald Trump a dizer claramente que não. Olhando agora para a sua perspectiva, Tiago Vasconcelos, parece-lhe que tem havido aqui um desalinhamento entre aquilo que, não só os objetivos, mas entre aquilo que é também a estratégia para as próximas semanas da guerra entre Estados Unidos e Israel, Netanyahu e Donald Trump? Pode haver aqui uma cisão entre estes aliados tão antigos? Não. Cisão e desalinhamento, seguramente que não. Há pequenas falhas de coordenação, como se viu agora, mas rapidamente o presidente Trump terá dito ao primeiro-ministro Netanyahu: não quero que vocês ataquem esse campo de gás natural no Irão. E, portanto, eu suponho que seria muito estranho que nesta altura da campanha houvesse desalinhamentos profundos ou uma perspectiva de cisão. Não. Nessa perspectiva que essa possa ser a saída, no fundo, a porta de saída dos Estados Unidos para este conflito? Vão ter que encontrar uma porta de saída, se é que não a têm já determinado, e nós não sabemos qual é. Até por causa Mas não será determinado por estas pequenas falhas de coordenação que existem. Claramente estes dois países estão coordenados, mais do que coordenados, estão estreitamente coordenados desde o princípio do planeamento desta operação. É claro que para Israel o Irão é uma ameaça existencial e para os Estados Unidos não é propriamente uma ameaça existencial, mas mais um problema de segurança. Mas, quer dizer, não identifico aqui um desalinhamento profundo ou uma perspectiva de uma cisão. Penso que isso seria altamente improvável. Não quer dizer que não possa vir a acontecer no futuro, mas mesmo assim no futuro penso que será também altamente improvável, porque Israel é um ator poderosíssimo, tem umas forças armadas poderosíssimas, mas em última análise depende dos Estados Unidos. Quer dizer, no dia em que os Estados Unidos deixassem de apoiar militarmente Israel ainda teria alguma capacidade autónoma, alguma capacidade endógena, mas apesar da sua vantagem em termos de inteligência e tudo isso. Não tinha qualquer possibilidade de sustentar uma campanha contra todos aqueles adversários que têm tido ali na região. Certo é que Israel tem conseguido
com ajuda, obviamente, por parte dos Estados Unidos, mas sabemos bem das capacidades de Israel e da Mossad nesse campo, tem conseguido eliminar vários rostos importantes, líderes importantes do Irão. O último, um porta-voz da Guarda Revolucionária iraniana. Curiosamente, foi o Irão a dar nota disso hoje. Depois, Israel, nos últimos minutos, também acaba por confirmar. Isto pode ter aqui alguma influência naquilo que é o regime iraniano, Daniela Nunes, no sentido de criar uma desorientação ou a sucessão normal destas pessoas não permite isso? Eu acho que estas quebras, portanto, o desaparecimento e a morte destas figuras é sempre importante, mas é nesta fase, e tendo em conta as condições que temos, quer dizer, não acho que vá ser o mote para uma viragem do conflito, nomeadamente uma viragem extremamente favorável para a coligação israelo-americana. E porquê? Aliás, pelo contrário. Para já, porque estes vazios de liderança, quer dizer, têm um impacto forte, mas estas estruturas, elas são concebidas para, quando desaparece um, há imediatamente um número 2 capaz de tomar as rédeas e o número 3 começa a preparar-se desde logo para ser o número 2 e, portanto, isto sucessivamente, estas estruturas renovam-se. Um vazio que não dura muito tempo. Não é? Exatamente. E depois, também porque normalmente este tipo de ataques que resultam na concretização portanto, de uma eliminação de uma figura concreta, que seja muito importante e que seja uma figura líder, tende a hostilizar e a radicalizar, em vez de moderar, por razões que são óbvias, estas estruturas e estes grupos altamente radicalizados. É claro, ainda assim, e sublinho, que no plano simbólico isto pressiona muito o Irão e quer dizer, e faz moça, não é? Como se costuma dizer. Agora, pressiona o Irão não no sentido de negociar e não no sentido de ficar, enfim, responder, que é o que temos visto. De se endurecer, aliás, não é? Não, isto não vai conduzir o Irão a pensar, bom, de facto esta coligação tem força para nos atingir no coração das nossas estruturas e, portanto, é preciso sentarmos à mesa com eles para negociar. Pelo contrário, eu acho que este tipo de ataques e que são bem-sucedidos tendem, obviamente, a endurecer a posição iraniana e a fazer com que o diálogo e a conversação sejam ainda mais quiméricos com o desaparecimento destes figurões. Tiago Vasconcelos, olhando agora para o envolvimento europeu neste conflito, a União Europeia vai dizendo que a guerra não é do bloco comunitário. Ontem, no Conselho Europeu, no final, houve um pedido de uma moratória para os ataques energéticos que muito têm tido efeito na economia mundial, naturalmente. Von der Leyen fala já em riscos de abastecimento. Enfim, esta guerra não é da Europa, era isso que se esperava que fosse dito por parte da União Europeia. É preciso outro tipo de envolvimento, uma resposta positiva a Donald Trump quando pede, por exemplo, para a defesa, para ajudarem na defesa do Estreito de Hormuz. O que é que deve fazer a Conselho Europeu? Realmente, uma das características deste ataque americano-israelita ao Irão foi justamente não ter dito nada aos seus aliados, apenas alguns pontualmente e muito tempo antes. Aliás, ele ontem, no encontro que teve com a primeira-ministra japonesa, houve um jornalista japonês que lhe perguntou porque é que ele não tinha informado previamente. E ele disse, até fez uma evocação de palavra. Deu o exemplo da palavra. Disse-lhe que, pronto, se nós disséssemos a muita gente, já não perdíamos o efeito da surpresa. E o efeito da surpresa foi o que nos permitiu, nos primeiros dias de guerra, portanto, atingir logo um grande número de objetivos. Pronto, é evidente que esta ação, este ataque, está a ter e vai ter, independentemente de qual seja a duração desta guerra, sejam as tais 5 ou 6 semanas, ou seja, um bocadinho mais, vai ter efeitos brutais a nível mundial, não é? Claro que quanto menos tempo demorar a guerra, enfim, mais contidos são esses efeitos e menos tempo demora o mundo, digamos, a recuperar, não é? Quanto mais tempo isto demorar, mais difícil vai ser. E a Europa, claro que vai sofrer bastante. Não apenas diretamente, na medida em que alguns países europeus também se abastecem de óleo e gás na região, mas porque afeta os preços. O aumento de preços. Mas economicamente ou energeticamente deve procurar fazer que tipo de caminho a União Europeia? A União Europeia, neste momento, não tem grandes escolhas. Tem uma escolha estratégica que tomou há muito tempo, mas que nós vemos que está a ser posta em causa.
que é apostar em energias renováveis, é não depender tanto de energias de combustíveis fósseis, porque a Europa não tem muito disso. Quer dizer, a Noruega tem, no Mar do Norte algumas reservas de óleo, no Mediterrâneo agora começam também a aparecer, mas não na escala daquilo que são as necessidades de uma economia como a economia europeia, como as economias europeias. Em todo o caso, é interessante que ontem o Conselho Europeu, não sei se posso falar um bocadinho sobre o Conselho Europeu. Para concluir, por favor. Pois, para concluir, porque o Conselho Europeu de ontem era para ser fundamentalmente sobre a competitividade e eventualmente um bocadinho falar sobre o quadro financeiro plurianual, e acabou por estar dedicado, mesmo nas coisas que não estão diretamente ligadas com o conflito no Médio Oriente, acabam também por ter uma dimensão energética, porque neste momento o Vítor Orbán está a fazer um fim-capé por causa do empréstimo dos 90 mil milhões de euros, mas com base na destruição de um oleoduto, e de um gasoduto, e mesmo toda esta temática do ETS, portanto, do sistema do carbono, dos preços do carbono e dessas coisas todas, que está a ser muito discutido na União Europeia, também tem a ver justamente com todo este problema da transição energética e da transição climática, e, portanto, acaba por tudo estar, as relações transatlânticas, acabam por todos estes aspectos que foram tratados ontem estar todos interligados. Daniela Nunes, foi aquilo que se esperava, aquilo que saiu do Conselho Europeu de ontem, e veja alguma leitura também na presença do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, ontem ao lado do Presidente do Conselho Europeu, António Costa? Em relação à presença de Guterres, eu acho que ela é sobretudo simbólica, não é? E também sinaliza um certo alinhamento entre o posicionamento das Nações Unidas e da própria Europa em relação à guerra no Irão, enfim, em relação a um conjunto de outros focos de conflitualidade, mas exatamente. Quer dizer, o que se viu ontem foi a adoção de um conjunto de posicionamentos que seria muito óbvio, muito previsível, mas também necessário, não é? Se não fossem tomadas estas posições, todos nós estaríamos aqui a estranhar ninguém ter falado sobre elas. A saber, nomeadamente, enfim, o apelo à desescalada e à estabilidade, a preocupação, essa muito veemente e porventura é o ponto mais importante a reter em relação às questões do gás e do petróleo, precisamente como dizia o professor, a Europa não tem grandes alternativas, porque não se preparou para elas, porque do ponto de vista dos recursos naturais também não é um oásis de recursos, e depois também muito importante uma demarcação em relação à possibilidade do alargamento desta guerra à Europa. Portanto, algumas figuras de alguns eurodeputados portugueses, por exemplo, foram muito claros em comunicação aos mídias sobre a não entrada e o não envolvimento da Europa nesta guerra. Para concluir, Daniela, a Europa tomar esse posicionamento? Bom, quer dizer, se faz bem ou não faz bem, eu creio que vai depender um bocadinho do que é que vai acontecer. Se esta guerra for efetivamente uma guerra de 4, 5, 6 semanas, como Donald Trump prometeu, quer dizer, a Europa não tem que se meter, até porque a Europa está a responder não é na qualidade de um ator estratégico, é na qualidade de um gestor de crises. A Europa não tem que se meter, não tem capacidade de se meter, para já tem que conter os danos do que são as consequências e os impactos mais nefastos, nomeadamente os económicos, ligados ao setor da energia, nas vidas dos europeus, portanto, nas vidas das pessoas. Do ataque, não é? Exatamente, mas também deixa-me que te diga, Eduardo, isso é o normal. Se fosse consultada, deixaria de haver fator surpresa e possivelmente o sucesso do ataque estava comprometido, não é? A guerra funciona assim, portanto eu não vejo isso com surpresa. Mas para concluir, acho que a Europa está a comportar-se como um gestor de crise e não como um ator principal, definidor do que vai ser o futuro desta guerra. Se ela se prolongar muito no tempo, como de resto também, deixa-me que te diga, me parece que vai acontecer, não acho que isto se conclua no espaço de 5, 6 semanas, porventura nem no espaço de 5 ou 6 meses, mas isto já sou eu aqui a fugir um bocadinho para o universo da futurologia. Acho que a Europa, a determinada altura, vai ter que tomar alguns posicionamentos mais sérios, mais firmes, mais fortes, porque isto vai dizer respeito a todos nós, europeus, enfim, portugueses também. Aliás, já diz respeito, não é? Medidas para eventualmente mitigar os efeitos. Vamos ter que ter alguma coisa a dizer.